Se a sombra nos envolve, acendamos a luz da oração por dentro de nós, com a certeza de que se a prece nem sempre modifica o ambiente externo de nossas realizações, sempre nos reharmonizará no íntimo da alma, induzindo-nos a ver com clareza e entendimento as questões do caminho. O nosso esqueleto foi elaborado para sustentar toda a massa do corpo. O peso e a massa são duas grandezas fundamentais nos estudos da física, as quais, na maioria das vezes, são utilizadas erradas como sinônimos, porém possuem propriedades distintas. Assim, o peso caracteriza uma força resultante de atração dos corpos numa determinada interação gravitacional, o qual varia conforme a força de gravidade exercida sobre esse corpo. Enquanto que a massa é uma grandeza invariável que designa a quantidade de matéria presente num corpo. Dessa forma, fica claro que a massa de uma pessoa será sempre a mesma, independentemente do local onde ela esteja. A massa é uma grandeza escalar positiva e invariável, a qual mede a inércia, propriedade dos corpos, em permanecer em movimento acelerado ou retardado dos corpos, ou seja, a quantidade de matéria presente num corpo. No sistema internacional, a unidade padrão é representada em quilogramas e, independentemente do local onde o corpo esteja, planeta, Terra, Plutão, Lua ou Sol, sua massa será sempre a mesma, diferente da grandeza peso, variável conforme a localização. Com essa explicação, é possível entender que nosso esqueleto foi elaborado para sustentar todo o peso do nosso corpo, independente de qual seja a sua massa. Ele sustenta porque foi elaborado para essa função. Já houve casos de pessoas com peso absurdo e conseguirem se movimentar, porque possuem força para isso. Já outros onde o indivíduo fica imóvel sem conseguir se mexer, se levantar, não apto para nada a não ser ficar deitado. Nesse caso é a obesidade no mais alto risco, e já aproveito para deixar claro que a obesidade é uma doença e deve ser tratada. Por si só, o sobrepeso deve ser corrigido. Os músculos têm a função de transmitir força através dos tendões. Basicamente, os tendões ligam os músculos aos ossos e são responsáveis pelos movimentos articulares. Já os ligamentos conectam os ossos entre si e são responsáveis pela estabilidade articular. Tendo essa base, já é notório entender que para um corpo se movimentar saindo da inércia, é necessário que uma força haja sobre ele. Portanto, quando alguém reclama que não consegue fazer flexões na barra fixa, a culpa é da falta de força, e não do peso. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. Além disso, a inércia de um corpo é quantitativamente igual à sua massa, que de acordo com o Sistema Internacional de Unidades pode ser medida em quilograma. Entendido a questão do peso, agora vamos entender a questão da envergadura ligada à altura. Nesse caso, é simples de entender. Uma pessoa pequena com metade do tamanho de outra, mais alta, tem seu eixo de gravidade menor, o que significa dizer que ela terá mais facilidade em fazer flexões na barra fixa, devido à menor envergadura, enquanto ela faz duas barras, a pessoa alta fará uma pois sua envergadura é o dobro da pequena. E seu eixo de gravidade é maior, o que difere a dificuldade. A pessoa mais alta tem o dobro de movimento para vencer o eixo de resistência da barra e da gravidade. O centro de gravidade ou baricentro de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, cada qual com sua força-peso. O que difere é a dificuldade da pessoa maior para a menor. Mas no fim das contas, o resultado acaba sendo o mesmo, a menor deve aproveitar sua vantagem para gerar força, e a maior aproveitar para também gerar.
Vencida a dificuldade inicial, as perspectivas tornam-se favoráveis para os dois lados. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!